Olá, vamos fazer a gravação aqui do vídeo dessa parte da macroeconomia, sobre expectativas. E esse tema das expectativas está dividido em três capítulos. Hoje, eu vou gravar o capítulo Mercados Financeiros e Expectativas, né, e, posteriormente, né, os dois capítulos restantes. Esse tema aqui, né, como está colocado, é o capítulo 14 do livro do Olivier Blanchard, de macroeconomia, e focado em expectativas, né, como eu já falei. O capítulo é dividido em quatro sessões. Vamos fazer uma gravação, tentar fazer rápido aqui, no sentido de sempre voltar a atenção, né, na apresentação, para a ideia das expectativas. A primeira seção, é o valor presente descontado, o valor presente descontado esperado. É um conceito que é usado em muitas situações, né, relacionado com o mercado financeiro, não só com o mercado financeiro, mas também quem estabelece relações com os bancos. O Blanchard inicia o capítulo fazendo uma menção, né, a respeito de como é que se encaixa o conceito de valor presente descontado esperado, né, ilustrando com uma decisão na qual se enfrenta um gerente ou uma gerente de uma empresa. Ele diz que precisa-se investir numa máquina, né, e para investir numa máquina, você tem os custos hoje. Os custos hoje. No entanto, uma máquina, você tem uma vida útil, 5 anos, 8 anos, 7 anos, ela vai fazer com que essa produção seja ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, até ele diz assim, tá? A questão em que o gerente se defronta é se o valor dos lucros esperados é maior que o custo de comprar e instalar a máquina ao longo do tempo. Então, ele faz essa ilustração e é muito legal, né, porque dá uma ideia concreta, não só nos mercados financeiros específicos, né, de quem compra título, vende título, de quem compra ações, vende ações, né, mas mesmo assim, no setor produtivo, né, real, também ele é aplicado. E é possível entender ele, né, para tomar decisão no setor produtivo. E aí ele começa pela definição, né? O valor presente descontado esperado, né, uma sequência de pagamentos futuros, é o valor no presente desta sequência esperada de pagamento. O valor presente é interessante porque não só as pessoas ligadas ao campo da economia, macroeconomia ou microeconomia, etc., mas, no geral, todas as pessoas que fazem o curso de matemática financeira, um dos tópicos interessantes é o cálculo do valor presente. O que tem de um pouco diferente aqui é a palavra esperado, porque aí nós estamos tratando da questão das expectativas, aí ele vai associar, né, para ficar diretamente ligado com o conceito de expectativas, coloca a palavra esperado. Ao calcular o valor presente descontado, esperado, de sequências de lucros, simplifica. Aí ele lembra lá a questão do gerente, né? Ele simplificando o problema, né? Basta comparar os dois números, o valor presente descontado esperado e o custo inicial. Se lembrar o exemplo dele lá do gerente, o gerente ou a gerente tem o custo de investimento da máquina, e aí você compara, né, como eu já tinha falado anteriormente, o custo inicial, né, do investimento com o valor presente descontado esperado. Né?
o lucro, né, das vendas, né, que vai ser obtido no futuro. Se esse valor excede o custo, né, o valor presente descontado esperado, se esse valor excede o custo, a gerente, né, deve ir em frente e comprar a máquina. Caso contrário, não deve fazer isso. O primeiro ponto que, dentro da sessão, né, que ele vai fazer referência, né, é o cálculo do valor presente descontado esperado. E aí tem várias maneiras de fazer o cálculo. Se a pessoa, né, já trabalha com isso, geralmente tem uma planilha de Excel, né, ou outro programa qualquer, Excel ou qualquer outro, né, e vai colocar lá a sequência, né, de valores ao longo do tempo para calcular o valor presente. No caso específico aqui, né, o valor presente descontado esperado. Então, geralmente se calcula, né, a partir da existência de uma determinada taxa de juros. Porque se a taxa de juros for zero, zero, o valor presente descontado e esperados, né, eles correspondem aos valores, né, futuros, às diversas sequências de valores futuros ao longo do tempo. Uma observação que é feita logo em relação a isso, estou vendo que dá alguns problemas, é que quando você está no campo da tomada de decisão, geralmente você não sabe de forma concreta qual é a taxa de juros daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos, né? Você calcula, às vezes você faz um contrato, né, com a determinada taxa de juros, mas né, quando você passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, essa taxa de juros chega lá na frente, ela necessariamente ela não coincide com o valor do contrato que foi assinado. Isso é uma observação que é feita, né, justamente porque isso aí faz parte, né, da própria discussão dentro do conceito de expectativa. Primeiro ponto aqui. Se a taxa nominal de juros de um ano for uma taxa no tempo T, né, o empréstimo de US$ 1 deste ano renderá né, mais a taxa de juros, caso estivesse se referindo a US$ 1, né? Dólares no próximo ano. Se fosse 100, né? Se a taxa de juros, né, de um ano for algum valor, determinado valor, o empréstimo de US$ 100, né, nesse ano renderá US$ 100 mais a taxa de juros no próximo ano. Aqui sempre ele está se referindo a US$ 1. De modo equivalente, né, tomar US$ 1 emprestado este ano implica pagar de volta US$ 1 mais a taxa de juros, né, no próximo ano. Se for US$ 100, US$ 100 mais a taxa de juros, se for US$ 1.000, US$ 1.000 mais a taxa de juros. Nesse sentido, US$ 1 este ano vale US$ 1, né, mais a taxa de juros dólares no próximo ano. Invertendo a situação, né, vamos inverter o argumento e questionar. US$ 1 no próximo ano vale quanto? US$ 100 no próximo ano vale quanto? US$ 1.000 no próximo ano vale quanto hoje? Aí, ele, seguindo aqui a lógica do livro, né, quem não tem isso já tudo desenhado para saber, né, porque muita gente não trabalha com essa questão de cálculo, né, tem que fazer pela calculadora, né, ou mesmo primeiro pôr no papel para depois calcular. Então, se você inverter o argumento e questionar US$ 1 no próximo ano, vale quanto hoje? Né? É né, sobre 1 mais a taxa de juros, né? Dividido por 1 mais a taxa de juros. Ou seja, para você saber, né, quanto vale US$ 1 no próximo ano, é só pegar né, mais calcular o quanto a taxa de juros, né, mais a taxa de juros. Mas você saber, né, quanto é o valor de US$ 1 ou de US$ 100 no próximo ano, é só pega e divide, né, por 1 mais a taxa de juros.
Mas, né, formalmente, dizemos que $1 no próximo ano, né, que é 1 dividido pelo 1 mais a taxa de juros, é o valor presente descontado de $1 no próximo ano. O termo presente vem do fato de que estamos examinando o valor de um pagamento no próximo ano em termos de dólares hoje. O termo descontado representa o fato de que o valor no próximo ano é descontado, sendo, né, o valor, né, de $1 dividido por 1 mais a taxa de juros o fator de desconto. Porque é claro, né, que $1 do próximo ano, tá vendo? Hoje, tá vendo? Ele tem um valor diferente. Né? Se você tem uma determinada taxa de juros, $1 no próximo ano, hoje esse valor é menor, né? Porque no próximo ano ele corresponde ao valor de hoje multiplicado pela taxa de juros. Então, $1 no próximo ano, hoje é um valor menor. E esse valor, né, do valor presente descontado de hoje, né, ele tem uma relação direta com a taxa de juros. Né? No caso, a gente está falando da taxa de juro nominal. Quanto maior a taxa de juros, a taxa nominal de juros, menor o valor presente do dólar recebido no próximo ano. Tá? No próximo ano. Se você tem uma taxa de juros menor, consequentemente, também você tem um valor menor, já que você tem uma relação inversa entre a taxa nominal de juros e o valor presente a ser recebido no próximo ano. Aí ele faz um esqueminha, né, daquilo que a gente estava falando até agora, ele faz um esqueminha, onde ele faz essa figura e duas partes. Né? Este ano, né, $1 corresponde, dando, no próximo ano, $1 mais a taxa de juros. Daqui a 2 anos, né, $1 multiplicado pela taxa de juros do próximo ano e do o ano lá de 2 anos. No sentido inverso, né, que é a parte de baixo da figura, né, você, $1, né, no próximo ano, quanto é que ele vale hoje? Né? É 1 dividido, né, pelo $1 mais a taxa de juros, se for 2 anos, né, multiplica por $1 mais a taxa de juros no tempo 2, tá, né, e T mais 1, e assim sucessivamente. Né? E aí é a lógica, né, de uma progressão, do cálculo de uma progressão. A fórmula geral, né, generalizando o entendimento, né, o entendimento não, o procedimento, da forma geral, o valor presente descontado esperado é dado por, né, o valor presente é igual, né, o pagamento de hoje mais 1, né, dividido por 1 mais a taxa de juros, né, no ano seguinte, né, ou no ano seguinte, né, você tem um valor esperado, né, no ano seguinte, o Z, né? Mais o fundo escrito aí, Ezinho, quer dizer esperado, mais o 1, que é do ano lá de 2 anos. Mas, aí em 2 anos, você tem 1 dividido pela 1 mais a taxa de juros. No ano 2, 1 mais a taxa de juros esperada. No ano 2, multiplicado pelo pagamento do ano 2. Então, generalizando, né, o valor presente, né, descontado esperado de hoje, né, é dado também por essa sequência de pagamentos ao longo do tempo. Com frequência, usaremos de maneira abreviada somente valor presente descontado ou valor presente. Também será conveniente ter uma forma abreviada para escrever expressões como a equação acima. Para representar o valor presente de uma sequência esperada de, né, dólares, aí escrevemos, né, o V, né, entre parênteses com essas notações, ou apenas o V.
Aí eu coloquei aí embaixo, né, todas as definições, não, o que significa cada uma dessas notações, né? Lá em cima, né? Você tem o valor presente descontado, na parte de cima, da primeira equação lá em cima. O valor presente descontado é igual, né, o pagamento de hoje, mais, né, 1 sobre 1 mais a taxa de juros, né, e multiplicado, né, pelo pagamento esperado do próximo ano, mais já no ano 2 e assim sucessivamente. Então, na parte de baixo do slide, eu coloquei todas as definições das notações. Taxa de juros. Aí você pega essa situação, aí o que é que ele vai eh, fazer algumas discussões de alguns casos específicos, né? Você pode ter uma situação que você tenha no cálculo, né, do valor presente descontado, que você tenha taxa de juros constante. Para focar nos efeitos da sequência de pagamentos sobre o valor presente, suponhamos que se espera que as taxas de juros sejam constantes ao longo do tempo, de modo, né, que a taxa de juros no tempo T, né, ela é igual à taxa de juros esperada no tempo T mais um, né, em 2 anos, e assim sucessivamente. E representaremos o seu valor comum por, né, o I, que é a taxa nominal de juros. A fórmula do valor presente torna-se só, ela é igual, né, a fórmula, né, do slide anterior, tá? que, é o, que aí é o valor presente, né, o, o valor presente descontado esperado é igual, né, o, o pagamento, né, do próximo ano, né, mais sobre, sobre a taxa de juros, multiplicado, né, pelo pagamento esperado, né, do próximo ano. Mais, né, aí, assim sucessivamente, é mais 1 sobre 1 mais a taxa de juros. 1 é porque ele está trabalhando com $1, né? Ao quadrado, né, multiplicado, que é, no caso de 2 anos, né, multiplicado pelo pagamento esperado, né, no ano 2. Nesse caso, o valor presente é uma soma ponderada dos pagamentos atual e futuros esperados, com pesos que diminuem geometricamente ao longo do tempo, porque quanto mais, né, vai passando o tempo, esse valor vai reduzindo devido à incidência da taxa de juros. Taxa de juros e pagamentos constantes. Aqui, se você, em vez de você ter uma taxa de juros constante, mas no caso de você ter uma taxa de juros e os pagamentos sendo constantes, né, consideraremos a sequência de pagamentos iguais, representados, né, por cifrão Z sem o índice temporal, né, porque eles vão se repetir ao longo do tempo, ao longo de N anos, incluindo o ano em questão. Nesse caso, a fórmula do valor presente simplifica, simplificando, né, resultando em o valor, o valor presente descontado esperados é igual ao pagamento de hoje, né? Aí toda a fórmula, todo o restante se multiplicado, né, dentro do colchete. Porque está tratando com $1, mais a razão de $1 multiplicado, ou a razão de $1 dividido, né, por 1 mais a taxa de juros, mais, e aí assim sucessivamente, até o tempo que a quantidade de sequências de pagamentos na qual você está calculando a progressão. Visto que os termos da expressão entre colchetes representam a progressão geométrica, podemos calcular a soma da progressão e obter, né, o valor presente descontado esperados é igual ao pagamento, né, de hoje, né, multiplicado pela razão, né, menos
menos, né, entre colchete, 1 sobre 1 mais a taxa de juros elevado a N, né, a quantidade, né, de anos que você está calculando na projeção. E dividido por 1, entre colchete, 1 dividido por 1 mais a taxa de juros. Taxa de juros e pagamento constantes para sempre. É difícil achar exemplos para esse caso no mundo real, mas há um proveniente da Inglaterra do século XIX, quando o governo emitia consols, títulos que pagavam um montante fixo anual para sempre. Vamos, né, representar o pagamento constante, né, por cifra Z, e no caso, né, se supomos que os pagamentos têm início, né, no próximo ano e não imediatamente, né, como no exemplo anterior. E no caso, né, se os pagamentos fossem constantes para sempre, o valor presente, o valor presente descontado, né, seria também por essa lógica, né, por essa fórmula aí. Tá? Então, vocês veem, tá vendo que a diferença é que você não tem o valor esperado, né, no futuro, porque os pagamentos são iguais. Né? Então, o valor presente descontado esperado é igual a 1, porque está tratando de $1, né? Sobre um dólar mais a taxa de juros multiplicado pelo pagamento, pelo pagamento do ano em questão. Mas aí vai na sequência. Como eu falei para vocês, tá vendo? Aqui ele está só mostrando, né, a parte de cálculo e as diferentes situações, porque o que interessa mais aqui é entender a questão das expectativas, que está um pouco implícito, né? Que está implícito aqui nessa discussão. Taxa de juros e pagamento constante, né? E aí ele, para finalizar essa parte, ele vai dizer que o termo é uma progressão geométrica infinita, de modo que podemos utilizar a propriedade das progressões geométricas para reescrever o valor presente como, né, o valor presente, não, o valor presente descontado esperado é igual, aí ele coloca, né, 1 sobre 1 mais a taxa de juros multiplicado por 1 dividido por 1 menos, né, 1 dividido por 1 mais a taxa de juros, multiplicado pelo pagamento em questão. O pagamento em questão aí é porque, como o valor é constante, ele não vai se modificar. E eu coloquei, né, do lado direito aí embaixo, né, todas as definições, né, todas as notações, para que sempre seja possível identificar cada uma das notações da fórmula. Né? Vou simplificando, o valor, o valor presente, né, aqui do lado esquerdo embaixo, o valor presente descontado esperado, né, um pagamento constante para sempre, ele é igual ao pagamento de hoje, né, dividido pela taxa de juros. No caso, né, se as taxas de juros fossem nulas, também é uma hipótese, né, que é difícil você encontrar uma situação dessa, zero, então 1 dividido por 1 mais a taxa de juros é igual a 1, porque a taxa de juros é zero. O mesmo valendo para N, né, pela sequência de pagamento, para qualquer potência N. Por esse motivo, o valor presente descontado de uma sequência de pagamentos esperados é apenas a soma desses pagamentos esperados. Taxa nominal de juros versus taxa real de juros. Aqui é interessante agora essa discussão que ele faz de taxa de juros nominal e taxa de juros real, porque ela é usada, essa discussão é usada em várias outras situações, não só nesse capítulo, mas também nos outros capítulos. O que precisamos aqui é utilizar taxas de juros corretas para esse caso, a saber, a taxa de juros em termos de cesta de bens, né, em
em vez de utilizar a taxa de juros nominal. Taxas reais de juros. E aí fica como, né, antes, né, da macroeconomia aqui 2, né, da macroeconomia 1, quem usa o texto do Blanchard, ele faz essa discussão lá no capítulo 6 dessa discussão, essa questão da taxa de juros, né? Mas aqui a taxa de juros real é, tem duas maneiras de você fazer isso, tá dando pela definição, e a taxa de juros descontado a inflação. A taxa de juros, a taxa nominal de juros versus a taxa real de juros, né, e o valor presente. Especificamente, podemos escrever o valor presente de uma sequência de pagamentos reais como o valor presente, né, ele é igual, né, ao pagamento, né, no ano T, mais a razão, né, do valor do 1 ou 100 ou qualquer valor, e o valor, né, que no caso aí é 1 multiplicado por mais, né, a taxa de juros real, multiplicado, né, pelo pagamento esperado, né, no tempo do ano 1. Aí vai assim sucessivamente. Podemos calcular o valor presente de uma sequência de pagamentos de duas maneiras. Uma é calculá-lo como o valor presente da sequência de pagamentos expressos em dólares, descontado usando as taxas nominais de juros e então dividido pelo nível de preço do presente. A outra é calculá-lo como o valor presente da sequência de pagamentos expresso em termos reais, descontado usando taxas reais de juros. As duas maneiras dão a mesma resposta. Precisamos das duas respostas? Aí, das duas formas? Responde que sim no livro, né? Qual delas é mais útil? Mais útil depende, vai dizer que depende do contexto. Claro, né, que quem trabalha, né, numa mesa de operação, né, não vai utilizar. A necessidade aqui, né, de observar as duas fórmulas é mais para entender a questão aqui, tá vendo, da lógica, né, de exposição que ele faz no mercado de capitais com as expectativas. Os títulos, né, então, é aqui que ele, de certa forma, para, né, na primeira sessão aqui que ele faz do valor presente descontado esperado. Tá? E aí ele vai, né, na sequência, lá no livro, né, no capítulo do livro, quando vocês forem consultar lá, ele faz uma discussão, né, com alguns detalhes, né, a respeito, tá vendo, da taxa de juros nominal e da taxa de juros real. Tá? Aí ele passa para a seção seguinte, né? Preços e rendimento dos títulos. Preços e rendimento dos títulos. Os títulos diferem, né, em duas dimensões básicas, o vencimento, óbvio, essa questão aí, da diferença de títulos, mesmo, né, quem não tem quem não abre, né, diariamente em casa um home break, né, de aplicação, que aplica no instituto do governo, tá, a primeira coisa que lá vocês têm é que a gente vê são as opções, né, de aplicação é, diferenciada também em tempo, né, temporalmente, né, para 1 ano, 2 anos, 5 anos, ah, dependendo da idade da pessoa, é um pouco de humor aqui, né? E como tem título de 30 anos, 40 anos, né? Dependendo da idade da pessoa, quando a pessoa é jovem, pode olhar esses títulos aí, né? E outra maneira, né, de dividir os títulos de férias, tá vendo? Além do vencimento, relacionado com o risco. Pode ser o risco de inadimplência, o risco de que o emissor do título não pague o montante total prometido pelo título. É uma discussão não tão fácil, essa questão do risco, porque depende muito do contexto, essa questão, né, do risco de cada título. Né? Então,
considerando, né, que tem os títulos, né, de alto risco, de médio risco e os de baixo risco. Né? Se você for para alguns textos, né, mais específicos, ele vai fazer essa hierarquia, né, dos riscos, né, de cada tipo. Vão enquadrar, vão encaixar em que tipo de risco certos títulos têm. Cada título com vencimento diferente tem um preço, tem uma taxa de juros associada, denominada rendimento até o vencimento, ou simplesmente rendimento. O rendimento de títulos com vencimento curto, normalmente de um ano ou menos, são chamados de taxa de juros de curto prazo. E o rendimento de títulos com vencimento mais longo são chamados de taxas de juros de longo prazo. E aqui é interessante, né, quando a pessoa vai estudar não, né, vai tomar uma decisão considerando a taxa de juros, né, você vai para aquela discussão de taxa de juros de curto prazo, taxa de juros de longo prazo, e vai para observar a curva de taxa de juros, né, e eu vou falar agora a respeito, né, do nome disso agora, tá vendo? E é interessante você verificar, tá vendo? Que, quando você entra nessa discussão, que houve, né, falar da taxa de juros básica do governo, a taxa Selic, essa sempre é a taxa de juros de curto prazo e também é a taxa de juros básica, porque é a menor taxa de juros. Tá? Essa relação, né, entre rendimento e vencimento é chamada de curva de rendimento ou estrutura a termos da taxa de juros. Aí você já tem uma palavra, tem uma expressão que deve ser levada para sempre, tá vendo? Essa expressão aí, né? Curva de rendimento, mas também você tem ou a estrutura a termo da taxa de juros. Por quê? Quando você não está preocupado na sua análise com a taxa de juros de curto prazo, o que serve para você, tá vendo, é a estrutura a termo da taxa de juros. E quando você tem a palavra estrutura a termo, o termo se refere a tempo, né? E é a taxa de juros de longo prazo. E essa taxa de juros que importa. Então, se você pega a curva de taxa de juros de curto prazo e a curva de taxa de juros de longo prazo, o importante aí é a taxa de juros de longo prazo, a taxa de juros estrutural, porque nessa taxa de juros, né, estrutural, que é chamada de estrutural, que os agentes econômicos, né, contraem empréstimos, etc., e porque ela é sempre superior à taxa de juros de curto prazo. Né? E nenhum banco concede empréstimo para ninguém a partir, né, da taxa de juros básico, a partir da menor taxa de juros, que é a taxa de juros divulgada pelo governo, estabelecida pelo Banco Central. Né? Então, em termos conceituais de entendimento de como funcionam essas variáveis econômicas, a taxa de juros de longo prazo é que tem importância. E como ela tem importância, é nesse sentido que quando você falar a taxa de juros de curto prazo, é importante você ir observar, verificar qual é o comportamento da taxa de juros de longo prazo. Se está muito acima da taxa de curto prazo, se está próxima da taxa de curto prazo, ou coisa parecida, né, porque isso dá as informações muito relevantes. Não sei se vocês já prestaram atenção, tá? Que tem uns analistas, né, dessas empresas, né, de investimentos, né, aqui, tipo XP, Pomone, Necton, etc. Né? Você tem bem umas 20, né? Mas toda vez que eles vão se manifestar, fazer uma análise de conjuntura, né? Como essas pessoas, tá vendo? Para ser diretores, né? Gerentes dessas agências, geralmente eles têm pós-graduação, etc., tá vendo? Porque para dar um verniz, né? A respeito da questão de formação, eles fazem análise do momento, sempre se referindo à taxa de juros de longo prazo, taxa de juros estrutural, e
taxa de juros de curto prazo, etc. Entendeu? Só para fazer um parênteses, né, que eu estava fazendo, é o seguinte, né, que as pessoas para operar, né, qualquer uma pessoa pode operar no mercado financeiro, né, qualquer uma, inclusive é só tirar um certificado, tá vendo? E você não precisa nem ter curso superior, a maioria dessas pessoas que são bons investidores e tudo, não tem curso superior de nada. Agora, para você, né, falar em nome de uma agência dessa, tá vendo? Geralmente é uma pessoa com uma certa qualificação, né? Aqui em Rio Branco, né, eu conheço muitas pessoas, né, que têm um entendimento bastante avançado de aplicação no mercado financeiro, tá vendo? Até gente muito próxima, né, de mim, que entende muito pouco, né, a respeito de economia, ou quase nada, mas tem uma capacidade de análise muito grande, né, daqueles gráficos que são mostrados e usam, tá vendo? As diversas estruturas de análise, as técnicas, que mostram, tá vendo, se deve vender ou não deve vender, tá vendo, os títulos nos quais eles, né, são detentores. Só que para você ser um diretor ou falar em nome de uma agência dessa de investimento, né, aí você precisa ter uma formação, um verniz, né, de uma formação bastante sofisticada, ou ter feito um curso, né, no exterior ou coisa parecida, porque não é qualquer um desses que pode operar no mercado que podem falar no mercado em nome, né, dessas agências. Aí ele vai, né, assim, mostrar a figura a seguir, né, essa referente, né, à curva de rendimento, né, a estrutura a termo da taxa de juros. A figura a seguir mostra, por exemplo, a estrutura a termo, a estrutura no tempo, né, dos títulos do governo dos Estados Unidos em dois momentos. Aí coloca, né, que a curva de rendimento, dois momentos, novembro do ano 2000 e junho, né, do ano 2001. A curva de rendimento, que tinha uma inclinação levemente negativa em novembro de 2000, passou a ter uma inclinação fortemente positiva 7 meses depois. E aí ele vai, né, fazer alguns comentários, né, bastante para um pouco amarrar essa discussão, né, da curva de rendimento, né, a termo, né, da curva estrutural de juros, né, a curva estrutural a termo de juros, para que possa entender, tá vendo? O que significa isso, né, quando você tem uma curva de rendimento levemente negativa num determinado momento, depois você tem uma curva, né, positiva no momento posterior. E é muito interessante isso, que nem eu disse, né? Se você for um, em algum dia da vida, né, um gerente, né, eu falar em nome de alguma agência de investimento, né, de uma empresa dessa de investimento, aí isso precisa ser uma coisa bastante familiar para você nessa discussão. Os preços dos títulos, né, como valores presentes. Dado que o título de um ano é uma promessa de pagamento, uma promessa de pagar, né, $100 no próximo ano, segue-se da sessão anterior, que é seu preço, o qual chamaremos de S, né, o cifrão P, o pagamento do próximo ano, deve ser igual ao valor presente de um pagamento de $100 no próximo ano. E aí ele vai só especificar, né, o quanto, né, seria, né, pagar uma promessa de pagamento, né, para o próximo ano. Né? É claro que hoje esse valor necessariamente seria menor. Né? É como se você tivesse uma coisa, você diz assim, ó, quanto é que vale $100 no próximo ano? Aqui ele está dizendo o seguinte, né? Fazendo essa discussão aqui, né, dos preços dos títulos como valores presentes. Então, você tem um determinado título, né, e dado o título, né, de um ano, é uma promessa de pagamento que você vai receber, né, daqui a um ano a $100, né, quanto é que vale hoje, né, quanto é que vale esses $100 hoje. Então, para saber isso, você dividiria, né, o 100, 100 por 1 mais, né, a taxa do ano
do ano em questão. Dado que o título de 2 anos é uma promessa de pagar 100 em 2 anos, né, seu preço, o qual chamaremos, né, de SP2T, deve ser igual ao valor presente de 100 em 2 anos a partir de agora. E aí você, em vez de dividir, né, os 100 apenas, né, por 1 mais a taxa de juros, né, você vai dividir por 1 mais a taxa de juros multiplicado por 1 mais a taxa de juros esperada no ano 2. Preços e rendimento dos títulos, né? Arbitragem e preço dos títulos. Essa discussão de arbitragem, né, ela serve tanto aqui para essa questão dos títulos, né, e tem outros títulos que nós não estamos tratando aqui, que é muito importante, que são é, os títulos não, né? Que é relacionado com o mercado de câmbio. Então, você pode utilizar a ideia de arbitragem, né, tanto aqui para os títulos como para o mercado de câmbio. O que é arbitragem? Né? A arbitragem é o seguinte, né? Se você tem, imagine que você tem dois preços, né, o preço, né, de um produto aqui em Rio Branco e lá em Cruzeiro do Sul. E esses preços são diferentes. Então, se lá em Cruzeiro do Sul o preço é mais barato, aqui em Rio Branco o preço é mais caro, então, desconsiderando que não tem custo de transporte nem nada, então significa que as pessoas, né, se deslocariam para Cruzeiro do Sul para começar a comprar esse produto lá em Cruzeiro do Sul. Esse deslocamento, né, esse aumento da demanda por esse produto lá em Cruzeiro do Sul faz com que o preço desse produto aumente lá em Cruzeiro do Sul e devido ter baixado a demanda aqui em Rio Branco, o preço de Rio Branco ele cai um pouco. Estou tratando isso tudo em suposição, né? Significa que essa divergência de preço de um produto entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul está dando pela arbitragem que os compradores estão fazendo, deixando de comprar em Rio Branco para comprar em Cruzeiro do Sul, vai fazer com que os preços, né, se igualem. Então, a arbitragem é comprar barato, né? E, se for no caso de vender, né, e vender caro, né? Então, e a arbitragem faz com que os valores que são divergentes, por algum motivo, devido a esse processo de arbitragem, eles tendem, né, a confluir, a ter uma convergência entre os preços devido, né, ao procedimento de arbitragem. Então, arbitragem e preço dos títulos. Se os dois títulos oferecem o mesmo retorno esperado em 1 ano, tem-se, né, da figura abaixo que o né, você tem que o valor, né, de um título, tá vendo? Se eles são iguais, o valor de um título ele é igual, né, o valor do outro título, né? Mais, né, a taxa de juros é igual ao pagamento esperado no ano 2, né, dividido, né, pelo pagamento esperado no ano, no próximo ano. Tá? No próximo ano. Então, você, tá vendo? Se você tem dois títulos que lhe oferecem o mesmo retorno, tá vendo? Você tem, é, né, tem a figura abaixo, lá embaixo para você verificar. A figura abaixo que tem essas duas linhas lá embaixo, tá? Só verificar, refazer aqui o que eu estou falando para você. Se os dois títulos oferecem o mesmo retorno, né, esperados em 1 ano, tem-se lá na figura abaixo. Título de 1 ano, no ano T, ele corresponde, né, que é $1 multiplicado, né, por 1 mais a taxa de juros no ano em questão. Se você lhe 2 anos, né, você tem $1, né, multiplicado pelo pagamento esperado no, no ano 2, né, no ano 2 dividido, né, pelo pagamento do ano 2. E aí, os retornos, né, ao reter
títulos de um ano e de 2 anos, né? Em um ano. Aí é por essa forma aí que está aí em cima, é que eu tinha invertido o local da fórmula, né? Só para ficar certo. A fórmula se refere a esse escrito, né? Que tem esse fundo meio verde. E a primeira linha lá de cima, né? Se dois títulos oferecem o mesmo retorno, tá vendo? Está se referindo à figura abaixo, que vai mostrar, tá vendo? A lógica, né? O procedimento de como é que obtém, tá vendo? Os valores, né? De reter, né? Títulos de 2 anos, né? Por um ano, né? E de 2 anos, né? E o título de 2 anos por um ano. A arbitragem implica que o preço de um título de 2 anos hoje é o valor presente do preço esperado do título no próximo ano. Então, você poderia ter a seguinte situação. Alguém tá vendo, vou só repetir aqui, né, para verificar essa situação, né? O valor presente do título esperado do título no próximo ano. Então, se você está trabalhando com a ideia de arbitragem, e aí dizer o seguinte: qual é o título, né? O título de 2 anos, né? Se eu estou trabalhando com a ideia de arbitragem, o preço desse título, né? Ele deve ser igual ao título, igual ao valor, né? Presente do título no próximo ano, né? Porque ele sempre deve ser igual, né? Corresponder ao mesmo valor de hoje, o valor do próximo ano e o valor daqui a 2 anos, porque você está trabalhando com a ideia de arbitragem, né? Então, o valor do preço do título de 2 anos é o valor presente do preço esperado do título no próximo ano. Porque se ele for divergente, né, ninguém vai reter um título, se ele for divergente, né, e esse valor for menor, ninguém vai reter o título de 2 anos. Escrever a equação, né, para o próximo ano, né, o ano T, mais um, e representando as expectativas, né, do modo atual, temos, né, que né, do, o valor presente, né, do título do próximo ano, né, ele é igual, né, ao valor lá, né, o 100, né, $100, dividido por um mais a taxa de juros esperada, né, do próximo ano, mais um, né, que é correspondente aos 2 anos, correspondente aos 2 anos. Ao substituir, né, o valor do presente, né, esperado, né, para o ano 2, aí, né, que é um T, né, mais um, que é 2 anos, da equação anterior. Na outra equação, temos o valor presente, né, do ano 2, valor presente, né, do título daqui a 2 anos, ele é igual a 100 dividido, né, por 1 mais a taxa de juros do ano T, multiplicado por 1 mais a taxa de juros esperadas no tempo no ano T mais um, né? Ou seja, no ano 2. E se fosse mais anos, né, você iria aumentando a quantidade, né, de itens a ser multiplicado embaixo. Se fosse 5, né, você teria 5 e 4 multiplicações. Os preços ao rendimento dos títulos. O rendimento até o vencimento de um título de N anos é definido como a taxa de juros anual constante que torna o preço do título hoje igual ao valor presente dos pagamentos futuros do título. Então, sempre, né, vou procurar aqui associar não só a definição, porque como a definição está lá no capítulo, tá vendo? Não tem muito problema, né? Mas só verificar, tá vendo, que quando eu falo aqui, né, o rendimento até o vencimento, né, de um título de N anos, está falando de N anos, tá, significa que tudo está dentro são expectativas, então são valores esperados para o futuro. Tá? Por isso que você entra com essa discussão, né?
Então, o rendimento até o vencimento de um título de N anos, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, é definido como uma taxa de juros anual constante, que torna o preço do título hoje igual ao valor presente dos pagamentos futuros do título, né? Então, a gente vê que, mesmo indo ser calculado, você tem aí uma restrição. E, tá vendo? Qual é essa restrição? Que está dizendo, né, que essa taxa de juros anual ela é constante. A gente sabe que daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, é impossível você saber, né, qual é o valor da taxa de juros. Mas, em termos conceituais, em termos de entendimento, né, assim, para saber o rendimento de hoje, né, de um título de N anos, um título de 10 anos, de 15 anos, é definido como uma taxa de juros anual constante que torna o preço do título hoje igual ao valor presente dos pagamentos futuros do título. Esse rendimento é a taxa de juros anualizada constante que tornaria o valor presente de US$ 100 em 2 anos igual ao preço do título no presente. Então, portanto, para satisfazer essa, né, afirmação, né, o valor do título, né, de 2 anos hoje, né, ele é igual a 100, né, da forma mais generalizada, dividido por 1 mais a taxa de juros, né, no ano 2, no ano 2 ao quadrado, né, que está correspondendo aí, né, o cálculo de uma progressão, né, de 2 anos. Só repetir embaixo aí, né, que é o SP2T, a promessa de pagamento em 2 anos, e a taxa nominal de juros em 1 ano, e o I2T, a taxa nominal de juros de 2 anos. Tá? Então, você tem uma promessa, você quer saber, né, desse, o rendimento, o seu rendimento, né, de um título de N anos. Aí, se você generalizar, né, uma promessa de pagamento, né, e para os próximos 2 anos, ela é igual, né, o valor do investimento aí, né, dividido por 1, né, mais a taxa de juros de 2 anos, né, elevado ao quadrado. Os preços a rendimento, né? Então, uma aproximação útil para essa relação, tá vendo? É que a taxa de juros de 2 anos é igual, né, a meio multiplicada pela taxa de juros, né, do ano em questão, mais a taxa de juros esperadas, né, para 2 anos. A equação acima, né, simplesmente diz que a taxa de juros de 2 anos é aproximadamente a média entre a taxa de juros de um ano atual e a taxa de juros de um ano esperadas para o próximo ano. Toda vez que a gente lê, no primeiro momento, essa questão de taxa de juros de um ano esperadas para o próximo ano, tá? Às vezes não soa uma coisa de entendimento fácil, né? Mas, tá dando, se ler, né, com certa calma, né, dá para entender, tá dando, de rápido, né, de forma eh, imediata, né, a ideia de taxa de juros de um ano esperada para o próximo ano. O princípio geral é claro, as taxas de juros de longo prazo refletem as taxas de juros de curto prazo, atual e futuras esperadas. Aí, até aqui, né, ele foi tratando, né, sem introduzir, né, o componente do risco. Mas, como ele disse, né, lá atrás, que os juros, né, eles se diferenciam, né, os juros não, os títulos se diferenciam por dois motivos, né, pelo tempo, né, e pelo risco. E aqui, nesse caso aqui, vai reintroduzir o risco. Até aqui, assumimos que os investidores não se importavam com o risco, mas eles se importam, visto que títulos de um ano têm retorno conhecido e, portanto, não incorporam o risco. O preço esperado de um título de um ano no próximo ano ainda é dado pela equação anteriormente apresentada. Então, se você está tratando com um investimento, né, de um ano ou mesmo de 2 anos, ele está dizendo que não tem muito problema, né? Mas, também ele vai, como a gente está se referindo aqui
visto as expectativas, né? Título, estou vendo um investimento, né? E você tem uma promessa de pagar, de receber, né? E, em anos, né? Lá para frente, significa que aí é mais provável que você tenha o risco, quase certeza que o risco é inerente, né? Porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Visto que títulos, né, de um ano têm retorno conhecido e, portanto, não incorpora o risco, o preço esperado de um título de um ano no próximo ano ainda é dado pela equação anteriormente apresentada. Assim, substituindo na equação anterior, a promessa de, na equação anterior temos, né, que a promessa de pagamento, né, para pagamento, né, nos próximos 2 anos, ela é igual a US$ 100, né, dividido por um mais a taxa de juros, né, no tempo T, né, taxa, né, nominal de juros, né, de um ano, multiplicado, né, por um mais a taxa de juros esperada, né, no, no ano, no ano T, né, mais um, né, que é 2 anos, mais o prêmio de risco, mais o risco. Então, significa que, né, a, a promessa de pagamento, né, nos próximos 2 anos, né, considerando agora o risco, né, antes você não precisava desse mais X aí, né, desse mais X na equação, porque você estava precificando do risco. Então, qual é a novidade aí? Né? Como é que você obtém, né, a sua promessa de pagamento para os próximos 2 anos? O valor, né, os US$ 100 divididos, né, primeiro, né, em parênteses, a taxa de juros de um ano, no ano atual, tá? É multiplicado pelo um mais a taxa de juros nominais de 2 anos, mais o risco, mais o prêmio de risco. Usando as duas expressões, né, para o preço, né, do título de 2 anos, título de 2 anos, né, 100 dividido, né, aí você já generalizou, né, colocou geral, 100 dividido por mais a taxa de juros, né, de 2 anos, levada ao quadrado, é igual, né, ao investimento, ah, que é a primeira, né, que está aí do lado esquerdo, né, é a promessa de pagamentos do títulos, né, em 2 anos, né, que é a mesma coisa, né, que é igual ao investimento, aí o mesmo que está na equação anterior, né, do slide anterior, com a novidade do título, né, ou do risco, né, que tem o mais X aí e corresponde ao risco, né, ao prêmio de risco. Aí você faz uma modificação, né, na equação, né, aí você teria, de uma forma mais generalizada, né, que a promessa de pagamento, né, de um título, né, para os próximos 2 anos, ele é igual a um mais a taxa de juros no ano atual, multiplicado, né, pelo um mais, né, a taxa de juros esperada, né, no ano seguinte, né, mais o prêmio de risco. Por fim, usando a mesma aproximação de antes, temos que a taxa de juros do 2 anos, né, daqui a 2 anos, ela é igual a B multiplicado, né, pela taxa de juros no ano atual, mais a taxa de juros no ano seguinte. A taxa de 2 anos é a média das taxas de um ano atual e esperadas mais o prêmio de. Agora vamos, né, para a segunda sessão, né, do capítulo, que se refere, a segunda não, a terceira sessão, que se refere à Bolsa de Valores e à variação nos preços das ações. A gente vinha tratando títulos, né, públicos, basicamente, aqueles conceitos lá também servem para a questão da Bolsa de Valores. Mas aqui ele vai, né, se referir à questão, né, da Bolsa de Valores específica. Né, quando a gente vê, né, alguém, né, alguém da família, um amigo,
com o computador aberto lá, acompanhando, né, o preço das ações com home break em casa, né, geralmente as pessoas geralmente estão aplicando, né, na bolsa com títulos, né, de empresas, né, e menos, né, com títulos do governo. E aí vamos ver como é que se dá essa discussão, né, de expectativas relacionadas com a bolsa de valores, né, e variações nos preços das ações. As empresas captam recursos de quatro modos. Primeiro, que está fazendo uma coisa, a questão estilizadas, né? Que muitos, né, já está aqui, né, no terceiro, né, e quarto ano do curso, já viram isso em outras disciplinas. Né? As, as empresas, né, captam recursos de quatro modos. Primeiro, elas recorrem ao financiamento interno, usando parte dos lucros, né? É o chamado autofinanciamento, quando as empresas, os investimentos das empresas vêm do próprio lucro. Segundo, né, trata-se, né, do principal canal de financiamento externo de pequenos negócios por meio de empréstimos bancários. Basicamente, né, na maioria das vezes, quando essas empresas não são empresas de capital aberto. Então, as pequenas, médias empresas, até grandes empresas que não é de capital aberto, elas recorrem, né, aos financiamento bancário. Que é uma discussão muito legal nessa questão do papel dos bancos no financiamento do desenvolvimento. Terceiro, né, por meio do financiamento por dívida, né, títulos e empréstimos. E o quarto, né, por meio do financiamento por ações, emitindo ações e papéis, como as ações também são chamadas. E é interessante que essa quarta forma de financiamento, né, é legal porque ele remete, né, assim, quando foi que as empresas por ações, as empresas de capital aberto, elas surgiram de uma forma muito intensa, tá vendo? E tem um marco na economia contemporânea. Né? Foi ali, tá vendo? Em meados, tá vendo? De 1860, 1870, tá vendo? Poderia haver alguns exemplos anteriores, tá vendo? Mas foi ali por uma questão de necessidade de mudanças técnicas e de transformações tecnológicas na economia, que fizeram com que, tá vendo? Surgisse empreendimentos econômicos, atividades econômicas, que não mais poderiam ser desenvolvidos como até então era desenvolvido por pequenas empresas, né? Como empresas de mineração, empresas de ferrovias, etc. Tá vendo? Isso precisava de grandes empresas. Então, a partir daí, tá vendo? Foi necessário, tá vendo? Juntar, tá vendo? Em único empreendimento, capitais de muitas pessoas, de muitos indivíduos, de muitos agentes econômicos. Né? Então, a lógica, né, do surgimento das sociedades de capital aberto, ela, no campo da economia, tá, ela tem, se você for fazer uma referência temporal, ela vem aí, tá vendo, da segunda metade do século XIX. Isso é interessante, só remetendo essa questão, né, dessa quarta forma de financiamento, né, do qual as empresas, né, vão captar recursos, caso, né, das empresas, né, por ações, elas surgiram ali, tá vendo, meados do século XIX, a segunda metade, início da segunda metade do século XIX. E o melhor livro, né, que eu já li, tão fantástico, né, mas tão difícil de ler também, é o livro, tá vendo, O Capital Financeiro, escrito no início do século XX, acho que 1903 e 4, acho que foi por aí assim, ou 1908, escrito pelo Hilford. Né? Um livro extraordinário, difícil de ler, sabendo que talvez sabendo, a pessoa consiga escrever um livro com uma explicação tão sofisticada, né, do funcionamento da economia daquela natureza, né, dificilmente a gente consegue nos deparar, né, nos dias de hoje. Talvez consiga se deparar com o Adam Smith, né, com o Schumpeter, etc. E talvez jamais consiga se deparar com o autor do livro O Capital Financeiro. Ele vai, né, mostrar, tá vendo, de uma forma tão magnífica, né, como é que surgiu, né, as sociedades por ações.
Em vez de pagar montantes pré-determinados, como no caso dos títulos, as ações pagam dividendos em um montante decidido pela empresa. Então, as empresas, né, as sociedades anônimas, elas obtêm os lucros, né, e na hora de trabalhar esses lucros, elas se vão remunerar os donos das ações, essa remuneração vai ser distribuída em forma de dividendos. Né? E como eu disse, né, essa questão, né, hoje tem muitos livros, né, descritivos a respeito disso, etc. Mas, tá vendo, é imperdível, tá vendo, a pessoa que tem mais a proteção, tem um entendimento mais abrangente, né, e menos descritivo, né, da lógica da economia, talvez a possibilidade de ler um livro lá do Hilfe, que é muito bom para ver o que significa não só a definição de dividendo, mas o que significa dividendos tá, dentro da lógica das sociedades nacionais. Os dividendos são pagos a partir dos lucros da empresa. Quando os lucros aumentam, o mesmo ocorre com os dividendos. Evidente, né, que para distribuir os dividendos, ele vai depender da magnitude dos lucros. A figura a seguir mostra o índice real de preço das ações construídos, aí vai fazer, é só mostrar a situação lá dos Estados Unidos, né, a respeito, né, de o índice real de preço das ações, né, dos Estados Unidos a cada trimestre, normalizado de modo que o índice real seja igual a 1970. O quê? Que há uma variação ao longo do tempo no preço das ações. Essa variação do preço das ações nos traz também uma pergunta, né, que, deixa eu ver se já está aqui na frente, deixa eu ver, que é o seguinte, você tem que, né, você tem uma base 1, né, 1970, depois você teve um leve aumento, depois teve uma redução e tudo. Então, hoje, está vendo, hoje que ele fala aí em 2015, mas o aumento, né, de 1970 para cá, aumentou relativamente, né, um valor, né, relativamente alto. Ou seja, o que era o valor da doação em 1970 para o que é em 2015. Aí a questão é o seguinte, né, deixa eu ver se que é sobre, ah, antes de entrar na questão do preço das ações, né, de, assim, é possível, né, a pessoa ter uma ideia a respeito dessa variação do preço das ações. Eu vou caminhar aqui, aí eu volto nessa discussão do se é possível saber para onde vai variar. Né? Mas vamos aqui especificamente no preço das ações. Então, ele mostra aqui, né, a variação do preço das ações, né, e diz o seguinte: o que determina o preço de uma ação que promete uma sequência de dividendos no futuro? É evidente que reter uma ação por um ano é arriscado, muito mais do que reter títulos de um ano pelo mesmo período. Né? Geralmente, né, esses títulos, né? O governo tem alguns títulos que estão prefixados, então a pessoa já sabe quanto é que vai receber no próximo ano. Já o valor das ações não permite isso. Né? Então, de uma hora para outra, ela pode variar, né? Ou variar bruscamente. Vamos levar em conta o risco desde o início e assumir que os investidores financeiros exigem um prêmio de risco para reter ações. No caso das ações, o prêmio de risco é chamado de prêmio de risco das ações, né? Equity Premium. Reescrevendo, né, a equação como, né, o preço de uma ação ela é igual, né, o preço esperado das ações no próximo ano, dividido, né, por mais a taxa de juros no ano em questão, mais o prêmio de risco. E se você também está no levar em consideração o ano 2, né? Então, mais o, a soma do dividendo esperado, né? Do preço da ação no próximo ano, dividido, né, por mais a taxa de juros do ano, mais o prêmio de risco. Então, o retorno da retenção
de um ano de títulos de um ano ou de ações, no ano T, tá? Ele é igual, né, ao investimento multiplicado por um mais a taxa de juros. E as ações, né, no caso das ações, ela é igual, né, ao valor, né, um multiplicado, né, pelo a soma, né, do dividendo esperado, né, do preço das ações nos próximos anos, mais o preço, né, da ação esperada no próximo ano, dividido, né, pelo preço da ação. Se a taxa de juros for positiva, essa expressão vai a zero quando n se torna grande. A equação é reduzida, né? E o preço, né, da ação, aí só colocando, né, de uma forma mais generalizada, parte de cima, né, do lado direito, na primeira, né, que é o cifrão, o D mais o sobrescrito E, que é o preço esperado da ação no próximo ano, no caso, né, o D é a soma dos dividendos esperados do preço da ação no próximo ano, dividido, aí está um pouco familiar, né, por um mais a taxa de juros do ano, mais o risco, mais, né, o, a soma dos dividendos, né, esperado, né, no próximo ano, mais dois aí, né, que é o ano subsequente, e aí divididos, né, por um mais a taxa de juros do ano, mais multiplicado por um mais a taxa de juros esperadas no ano seguinte, mais o prêmio de risco, e assim sucessivamente. O preço das ações como valores presentes. Portanto, podemos reescrever o preço real da ação, como o preço da ação, que é igual ao soma dos dividendos, né, no próximo ano, dividido pela 1 mais a taxa de juros, no ano T mais o prêmio de risco, mais a soma do dividendo esperado no ano 2, né, dividido por 1 mais a taxa de juros no ano T mais a taxa do prêmio de risco, multiplicado por 1 mais a taxa de juros real esperada, né, no ano 2 mais o prêmio de risco. Só esqueci de falar que aí está se referindo à taxa de juros real. Né? Maiores dividendos reais futuros esperados levam a um maior preço real da ação. Maiores taxas reais de juros de um ano atual e futuros esperados levam a um menor preço real da ação. Então, aquela lógica de que a taxa de juros é inversa ao valor dos títulos também serve para o preço das ações. O prêmio de risco das ações maior leva a um preço de ação menor. Bolsa de valores e atividade econômica. Né? Aí, essa discussão aqui, né, que serve para quem se prepara no dia a dia com a questão de análise, né, de conjuntura, etc., né? Mas também serve, né, para a pessoa que toma decisão, fazer análise para tomar uma decisão se vai comprar ação, se vai vender ação, ou não, é dizer o seguinte, né? Uma melhora na economia vai elevar o preço das ações, uma piora na economia vai reduzir o preço das ações, né? E aí, tá vendo? Ele vai colocar várias situações e isso não é automático. Né? Em economia, há um ditado de que a imprevisibilidade das variações dos preços das ações é um sinal de que a Bolsa de Valores funciona bem. As grandes variações nos preços das ações não podem ser previstas. Então, isso é uma afirmação que ele faz, tá vendo? É o seguinte, você tem muitas técnicas para trabalhar com a conjuntura, etc. Né? Só que você não tem, tá vendo? Uma forma, tá vendo, de prever com exatidão as variações dos preços das ações. E aí, como se fica? Se não é possível prever a variação nos preços das ações, né? Podemos, né, nas manhãs da segunda-feira, definir as estratégias olhando para trás e identificando as notícias
às quais o mercado reagiu. Também podemos formular questões dos tipos e se. E aí é interessante, né, que ele vai dizer o seguinte, né, que ele dá alguns exemplos lá da economia dos Estados Unidos, onde, em alguns momentos, você teve uma perspectiva de melhora da economia, a bolsa, as ações reduziram. Em algum momento, você teve perspectiva de piora da economia e a bolsa subiu. Ele está só colocando que você tem essa situação, tá vendo, que dificultam a previsão da variação do preço das ações. A expansão monetária e a bolsa de valores. Política monetária, né, expansionistas e a bolsa de valores. O que acontece quando você tem uma política expansionista? Uma expansão monetária reduz a taxa de juros e eleva o produto. Suas consequências para a bolsa de valores dependem de os mercados financeiros terem ou não previsto a expansão monetária. Então, vai dizer o seguinte: se você tem uma expansão monetária, que você reduz os juros, em tese, você teria uma perspectiva, né, boa para a economia, de aumento do investimento. Ele vai dizer o seguinte: se os agentes econômicos, como você está tratando de expectativa aqui, se os agentes econômicos já tiverem internalizado essa expansão monetária, os efeitos da expansão monetária, não vai ter muito efeito, né, no preço das ações. O aumento dos gastos no consumo e a bolsa de valores, o aumento dos gastos no consumo leva a um nível de preço do produto maior. O que acontece com a bolsa de valores depende do que os investidores esperam que o Fed vai fazer. Então, se você tem uma mudança real na economia de aumento do consumo ou do investimento, aí os investidores vão ficar na dependência, né, de que o Banco Central vai fazer. Se os investidores esperam que o Banco Central não reaja e mantenha a taxa básica inalterada, o produto aumentará à medida que a economia passa para a linha. Né? Você está considerando o slide que mostra o efeito do consumo. Né? Se os investidores esperam que o Fed reaja aumentando a taxa básica, o produto poderá permanecer inalterado à medida que a economia se deslocará para o A2. Né? Então, a primeira situação é se os investidores esperam que o Fed não reaja, né? Que o Banco Central não faça nada, aí, você tem um deslocamento para né, o aumento, né, do produto. Se os investidores esperam, né, que o Fed modificará a taxa básica de juros, não vai ter um aumento do produto, né, porque você vai ter o aumento dos juros, né, correspondente a duas linhas. Então, você vai ter uma mudança. Preço das ações de riscos. Após a Grande Depressão, o prêmio de risco das ações era muito alto. Começou a diminuir no início da década de 1950, de cerca de 7% para menos de 3% anualmente. E também pode mudar rapidamente. Né? Grande parte da oscilação no preço das ações não vem apenas das expectativas de dividendos futuros e taxas de juros futuras, mas também do prêmio de risco das ações. Então, além de você ter a questão real, né, daquilo que as empresas, né, podem obter de lucro, que vai se refletir nos dividendos, você também tem a questão dos riscos, né, que está envolto na economia, que vai fazer com que também pode fazer variar o preço das ações. Os preços, né, das ações sempre correspondem ao seu valor fundamental? Claro que não, porque é a questão do risco, né, que foi preço de ativos, fundamentos e bolhas. A maioria dos economistas duvida disso. Né? Eh, em vez disso, eles argumentam que o preço das ações nem sempre corresponde ao seu valor fundamental, definido como o valor presente dos dividendos esperados. E que as ações, algumas vezes, estão subvalorizadas ou sobrevalorizadas. É claro, né, que muitas vezes, né, isso é muito comum, se eu falar aqui uma platitude, né, às vezes o presidente do Banco Central ou o ministro da Economia faz uma declaração, você já tem um efeito, né, de variação no preço das ações. E que
ou seja, fazendo com que as ações elas fiquem mais valorizadas ou desvalorizadas. No caso aqui, né, de subvalorizada ou sobrevalorizada. Os preços das ações podem subir somente porque os investidores esperam que elas subam. Aí isso é um tipo de exposição muito legal que ele faz até no meu texto, né, a respeito, né, de que se os investidores têm uma expectativa de que aquela ação, tá vendo, vai subir, né, mesmo que ela não tenha nenhuma perspectiva que seja impossível dela subir, vai ser as expectativas dos investidores, é de que ela suba, tá vendo? Eles compram aquelas ações, eles investem naquelas ações. Aqui ele não está dizendo, né, que ele está incorporando uma coisa de expectativas, né? Se você tem uma ação na qual não é possível, tá vendo? Os investidores, ela não é possível, tá vendo? No próximo ano ter um valor maior, mas se os investidores comprarem, tá vendo? Ela cria uma expectativa, tá vendo, de que os outros investidores também vão investir nessa ação. É muito legal esse essa linha de argumentação que ele faz uma explicação bem esquematizada, curtinha, mas bem esquematizada, tá dentro das possibilidades de variar o preço das ações, tá vendo? Unicamente a partir, tá vendo, das expectativas criadas pelos investidores. Essas variações nos preços das ações são chamadas de bolhas especulativas racionais. E todos os desvios, né, dos valores fundamentais nos mercados financeiros são bolhas racionais? Provavelmente não. O fato é que muitos investidores não são racionais. O aumento nos preços das ações no passado frequentemente cria um otimismo excessivo. Se os investidores simplesmente extrapolam retornos passados para prever os futuros, uma ação pode se tornar quente sem qualquer outro motivo, além de o seu preço ter aumentado no passado. Então, aqui não está dizendo assim. Pode ser que, por critérios técnicos de fundamento, as ações, uma determinada ação não vá subir, mas pela expectativa criada pelos investidores daquilo que aconteceu no passado, faz com que ela se torne uma ação quente, no sentido que vão começar a comprar, só pelo fato, tá vendo, das expectativas construídas em torno do que aconteceu no passado. Então, esse, né, o que está colocado. Eu não vou entrar aqui nessa discussão de bolhas e tudo, né, mas eu sugiro também que vocês um pouco tiverem um pouco focado, não, um pouco um tempo livre, né, ler, tá dando alguns livros, né, sobre histórias das bolhas financeiras, que é uma leitura maravilhosa, tá dando, que dá uma ideia fantástica sobre essa questão da bolsa de valores e dos preços das ações. Especificamente aqui no capítulo, né, ele trata de duas bolhas famosas, né, como a bolha das tulipas no século XVII, na década de 1630, 1634 a 1660, onde teve a primeira, uma das bolhas mais famosas primeiras, né, referente ao preço das tulipas. E algumas delas, né, chegou ao valor equivalente ao preço de uma casa. E depois ele faz referência, tá, a uma bolha no mercado, por exemplo, da Rússia, em 1994. Ilustra dois exemplos, mas ele cita a fonte e vocês podem fazer a leitura. Então é isso, essa gravação, e eu vou deixar disponível na plataforma e passar as atividades para ser desenvolvido lá na plataforma.